eu começo no rádio muito cedo, 15 anos, né? 15 anos foi quando eu tive a minha primeira experiência no rádio. E desde então me apaixonei pela profissão. Quem está no meio diz que é uma cachaça, né? É um vício. Isso. É um vício. Então, gosto muito de trabalhar em rádio, comunicar. E acredito que seja um dom, né? A comunicação. E a partir daí, hoje, tu tem outras ferramentas. Eu me vi comunicador de rádio, mas hoje utilizo também das redes sociais, eventos, o próprio Pastor Gaúcho, tu comunicar com o público e poder levar a alegria por intermédio do Pastor Gaúcho, tem sido uma forma. Fui entendendo a comunicação. Hoje eu tô com 42 anos, sou natural de Porto Alegre, criado praticamente em Porto Alegre, né? Apesar de ter um personagem muito característico com o gaúcho do interior, né, do campo, né? Talvez inspirado, meu pai era do interior, meu pai é natural de São Borja, a família do meu pai, por muitas vezes a gente ia para lá para passar o final do ano, né, férias no interior do estado. Bem, como eu disse, eu nasci em Porto Alegre e estudei em Porto Alegre, criado na zona norte de Porto Alegre, um bairro chamado Jardim Leopoldina. E ali me estabeleci muito cedo, como tu fala sobre gestão e tudo mais, muito cedo, sempre tinha o desejo de ajudar a família. A gente não vem de uma família que tinha ótimas condições, morava num apartamento pequeno, não era nem apartamento, era apertamento, né? Sim. Era muito pequeno. E aí eu lembro que com 10 anos eu já estava vendendo laranja e bergamota já. Olha aí. Pra te ter uma ideia, né? Mas talvez ali já tenha começado a comunicação, né? Sim. Sem perceber. Sem perceber. Porque tu tem que ser muito cara dura pra sair, botava no ombro aqui, ó, um saquinho de laranja e bergamota e saía gritando, quer comprar uma bergamota? Doce. Tá muito doce. Então, dali eu sempre tive isso de chegar, de querer trabalhar, de querer empreender, de ser cara dura. Olha, eu quero aprender, eu quero fazer. Então, muito cedo. Isso na Zona Norte, eu lembro, aos 14 anos eu assinei a primeira vez a carteira, era possível ainda, como auxiliar de confeiteiro. Sim. Trabalhei num período de 6 meses. Então, algumas experiências que eu fui tendo muito cedo, né? E como surge a comunicação na minha vida, eu digo, isso é muito natural. E sem perceber, eu era aquele aluno, existia uma advertência no boletim, não sei se hoje continua, mas evite conversas e brincadeiras. Sim. No meu era sempre isso, sempre observação. Não, um aluno é inteligente, é esforçado, mas fala demais. Fala demais. Depois eu fui me ver, né, na comunicação, no rádio, então era algo natural e que bom que eu consegui, porque às vezes a gente não consegue cumprir, como tu diz, o propósito, né? Se encontrar na sua profissão, se encontrar num lugar que te traga satisfação. E eu, graças a Deus, com o rádio hoje sinto isso, com o palco, com o Pastor Gaúcho também. Bacana. E até bacana tu falar sobre isso, né? Porque foi dessa mistura de fé com humor que nasceu, né? O personagem aí, né? Mais querido, Pastor Gaúcho, né? Vamos falar. Hoje também tu tá na 88.7, né, Ander? Pra quem quiser acompanhar. E tem o programa aos domingos do Pastor Gaúcho, que é quase um galpão crioulo gospel, né? No domingo, que é em qual rádio lá, Ander? Como é que na Mais FM, é uma emissora de Igrejinha, Vale do Paranhana, 97.9, ela já está no ar há uns 8 anos. E como nós tivemos a 90.3 que encerrou suas atividades depois de quase já 12 anos, ela entrou no ar em 2013. E aí agora, no mês de abril, encerrou suas atividades, ela saiu do ar, ela foi vendida, né? Porque a rádio ela é uma concessão, mas ela pode ser vendida. Foi uma pena, porque o meio cristão ele perde, né? Uma emissora que fez muitos eventos, que tinha uma programação que edificava, que informava, né? Foi uma pena. E ali eu iniciei o projeto, na verdade já existia antes, do programa Louvor de Galpão. Trazendo a música gaúcha cristã nos domingos. Começou com 2 horas, no final eu estava com um programa que ia das 8 da manhã a 1 da tarde com música gaúcha cristã em interação com o ouvinte. Passou um tempo, eu saí no mês de dezembro, né, da emissora, e aí disse, vou ficar sossegado, mas sabe aquilo que, mas o meu domingo, né, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E as mensagens que eu recebia das pessoas diariamente no meu Instagram
que aconteceu com o programa? Tá. Como é que vai ser o meu domingo agora sem o programa? Sim, Porque eu fiquei 8 anos, então o programa fazia parte do domingo das famílias. sim. O domingo é o churrasco, é a família reunida. Isso. Então, recebi um convite dessa outra emissora e aí eu passei a apresentar lá das 9 até o meio-dia o programa Louvor de Galpão. Então ele continua no ar e já vai para o seu 9º ano, né? Bacana, então para quem já gosta e já ouvia esse programa, né? Eu particularmente ouvia todos os domingos, não digo todos, né? Mas a maioria deles, né? Realmente é um momento onde tu une a família e o Louvor de Galpão acabava sendo um programa que vinha trazer coisas boas, né? Mensagens inspiradoras para as pessoas, né? Então trazer um pouco da palavra, né? Através do louvor também, ali, né? Mais tradicional, gaúcho, né? Da nossa região. E sabe que eu digo que são 3 pilares que eu procuro trabalhar. A identificação, a tradição gaúcha, o gauchismo, a fé e o humor, a alegria. Sim. Então essas coisas, as pessoas vão se identificar ao entrar no meu perfil com o humor, com a cultura gaúcha, pela linguagem que se usa e pela fé, né? Sim. Compartilhar uma mensagem de fé, de inspiração. Recentemente eu publiquei ali, e é interessante falar, né? Eu procuro falar da Bíblia no dialeto gaúcho. Esses dias eu coloquei um texto que dizia que a gente... Tem um texto que diz que é pra gente não andar ansioso, né? Sim. Mas apresentar as nossas petições em oração. E aí eu coloquei da seguinte forma: ora, toma uns mate e não te atucana. Resumindo, é isso, né? Te aquieta um pouco. Então as pessoas se identificam com isso. Estou falando, aí eu boto uma referência bíblica ali, né? Então dessa forma a gente alcança muitas pessoas e é interessante que há uma identificação que a pessoa sente o prazer de compartilhar, seja no perfil dela ou mandar para um amigo, ó. Você tá precisando dessa... Sim, tá precisando dessa mensagem, isso aí é pra ti, isso aí, né? Isso aí. Assim, essa inspiração, Ander, de criar o personagem no estilo do pastor gaúcho, né? O humor tópico aqui do Sul, né? Sotaque, bordões e tudo mais. Qual que é a reação, assim, do público, né? Quando te vê na rua, porque eu vejo que às vezes tu tá fazendo alguns eventos fora, né? Sim. E tal, e como é que o pessoal, assim, tu tem algum testemunho marcante, né? De alguém que te buscou, que falou contigo ali, né? A respeito de alguma dificuldade que estava passando, ou até mesmo buscando alguma oração, algo assim, né, na rua. Sabe que o personagem ele surgiu no ano de 2011 no Twitter. E aí ele tomou uma proporção. Eu não tinha a intenção de fazer o personagem. Era para ser um personagem fictício. Existem ainda hoje muitos personagens que são fictícios na internet. Sim. Que fazem publicações, comentários. Eu criei um personagem para falar da Bíblia e outros comentários que eu publicava. No ano de 2012 começaram a surgir convites. O primeiro convite foi da Igreja Batista Brasa de Porto Alegre. Nós queremos trazer o pastor gaúcho aqui. Eu disse, mas não existe. Não, mas vem, traz. E aí eu peguei os textos que eu já tinha escrito vários no Twitter, separei e fiz uma breve apresentação, sem ter nenhuma experiência no meio, seja teatro, apresentação, nada. Então, eu era do rádio, já tinha esse dom da comunicação, mas a apresentação em público ela tem uma diferença. Sim, e aí tu tem a reação do público ali, né? Sim. E era algo muito novo, porque tu tens ainda, hoje já caiu uma barreira. Anos atrás tu tinha uma barreira da igreja para com o tradicionalismo. Isso já foi derrubado. Hoje a gente tem várias bandas, né? Sim. Banda Opus Dei enfrentou muitas barreiras em relação a isso. Hoje é o maior nome e tem 30 anos de trajetória. Sim. Mas você imagina 30 anos atrás. Imagina. E pilchado para uma igreja. Meu Deus, a questão do tradicionalismo, né? E hoje eu começo aqui no Rio Grande do Sul, com outras pessoas, com quebrar a barreira em relação ao humor. Porque tem muita gente que acha às vezes, tá brincando com as coisas de Deus. Sim. Né? Tem isso. Sempre fica, né? Então tem um limite. Mas eu faço sempre com muito temor. E aí eu começo a fazer apresentações sem saber que eu estava fazendo stand-up. Hoje eu sei que é stand-up. Mas na época... Nem tinha esse nome, né? Não tinha esse nome. Talvez nos Estados Unidos o pessoal conhecia, aqui se fazia, mas não sabia o que era. Então, saber que é stand-up. Comecei apresentações, fiz em diversos lugares. Tem experiências maravilhosas. Porque o humor, ele te abre portas. Sim, com certeza. Não é à toa que tu tens um projeto, por exemplo, nos hospitais, que são doutores da alegria, doutores da graça, doutores tantos, que é levar um pouco de alegria para amenizar os sofrimentos de um doente terminal, por exemplo. Com certeza. Então, o humor, a Bíblia realmente, ela já diz o seguinte, que o coração alegre é um bom remédio. Sim. A Bíblia está dizendo isso. Então, o que acontece? Eu começo a fazer apresentações, igrejas,
mas daqui a pouco eu estou fazendo uma apresentação num asilo, com vovôs, vovós, divertindo a tarde deles. Daqui a pouco eu estou fazendo a apresentação e sempre, além do humor, eu procuro levar uma palavra, um testemunho, em centros de recuperação. Sim. Onde lá tem jovens lutando contra a dependência química, lutando contra o alcoolismo. E daqui a pouco eu me vejo fazendo uma apresentação num albergue. Olha só. Moradores em situação de rua que estão ali para passar a noite. E era próximo ao Natal. Isso aconteceu em Porto Alegre. Entre eles travestis que estavam lá, sim, num albergue. Então, de poder levar um pouquinho de alegria para essas pessoas e compartilhar um testemunho. Então, é uma experiência única. Hoje, apesar de eu não estar caracterizado, onde eu passo, as pessoas não me chamam pelo nome. Sim. Pastor Gaúcho. Pastor Gaúcho. Apesar de não estar caracterizado, né? Porque, sim, às vezes tem pessoas que há muito essa diferença. As pessoas conhecem, não é o Pastor Gaúcho? Pô, o Pastor Gaúcho, onde eu estou em algumas ações, eu estou na rua, no centro, daqui a pouco a pessoa, tu não é o Pastor Gaúcho. Então, tem testemunhos bem marcantes. Eu vou te dar um exemplo de certa feita eu estava numa igreja em Gramado. E eu compartilho que a nossa caminhada de fé lá em casa começou da seguinte forma. Eu convivi com um pai alcoólatra e violento. Diante do cenário que a gente vive hoje, com tantas tragédias que acontecem, eu digo, se Cristo não tivesse entrado na nossa vida, na nossa casa, eu não sei se a nossa família estaria hoje, se eu estaria aqui, sim, diante do cenário, porque ele muito cedo se envolveu com a bebida e aquilo acompanhou ele. Para te ter uma ideia, ele foi da Brigada Militar e acabou sendo expulso da Brigada Militar por causa da bebida, porque ele ficava transtornado, violento. Sim. A minha avó e o meu tio comentavam que certa feita tiveram que amarrar ele para que passasse o efeito, porque ele ficava violento com todos, independente de quem fosse. E muito pequeno, 6, 7 anos, convivendo com isso, dormindo fora de casa. Eu lembro que com 8 anos, uma vez eu peguei 2 ônibus em Porto Alegre para fugir do pai e dizer para a mãe, o pai bebeu, vamos sair de casa. Essa era a nossa situação. Então, eu compartilho um pouco desse testemunho, às vezes, sim, porque começa a nossa caminhada de fé, uma vizinha fala de Jesus, você precisa ir na igreja. Vendo aquela nossa situação, né? Falava para a mãe, por que tu não vai na igreja? Por que tu não participa? Faz uma campanha. Sim. E eu lembro de ter ido e numa oportunidade participar de uma escolinha bíblica, e lá a professora disse, e vocês têm algum pedido de oração? E eu lembro de ter dito, eu quero que meu pai não beba mais. Que forte. E Deus realizou isso, porque passou um tempo, o pai ouviu falar de Jesus através do rádio, trabalhando na noite. E a gente foi para uma igreja em Porto Alegre, próxima à rodoviária, e a gente passou a frequentar ali e ele já não bebia mais. E as pessoas já começaram a ficar impressionadas, dizendo, não, esse que está com a Bíblia debaixo do braço é o mesmo, aquele que era violento, que causava confusão por onde passava. Pois é esse. É transformação. Então, assim começa uma caminhada de fé. E aí eu compartilho esse testemunho, certa feita em Gramado, eu concluo minha apresentação, são 2 etapas, humor e depois uma palavra, um testemunho, sim, né? Claro. E aí um rapaz chega e diz assim, por favor, eu preciso que tu ore por mim, porque eu vivi tudo que tu passou. Mas eu estou indo pelo mesmo caminho. Há pouco a gente estava falando sobre esse hereditário, né? Sem se dar conta, ele diz, cara, eu sou o cara que hoje bebe, eu sou o cara que, né, tô fazendo mal para minha família. Então, tu percebe que com humor a pessoa se abre, daqui a pouco tu compartilha uma palavra, um testemunho, e ela diz, cara, eu preciso desse Cristo, eu preciso dessa mudança, né? Sim. Então tem sido muito bacana, em diversos lugares, são mais de 100 municípios que eu passei no Rio Grande do Sul, algumas cidades de Santa Catarina, Paraná, estive também em Rivera, no Uruguai, certa feita, apresentando, e são eventos por vezes em igrejas, mas daqui a pouco é uma Expo Inter, que eu já apresentei, Festa da Uva, Festa da Música, em alguns eventos das cidades, né, também. Sim, isso é importante, né, até trazer realmente, como tu falou, sair fora, né, realmente é isso, né, o evangelho, ele saindo para fora, saindo para as ruas, né, não só dentro de uma igreja. É aquilo que o pessoal diz, é o sal fora do saleiro. Fora do saleiro. Se ele estiver dentro do saleiro, não está cumprindo o propósito, né? Exatamente, né.